Meus irmãos, abram suas Bíblias em João, Evangelho, conforme registrou o apóstolo João, no capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, deixe-me apenas lembrar aos irmãos o propósito do Evangelho de João. Capítulo 20, versículo 30 e 31, ele vai dizer que muitos sinais Jesus fez que não foram registrados nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o propósito do Evangelho de João. João chama os milagres de Jesus como sinais. Uma coisa que eu tenho ensinado para a igreja é que o sinal não tem um fim em si mesmo, mas ele aponta para algo. É como uma seta de carro. Se você estiver no trânsito e você ver alguém dando seta, se você ficar com os olhos fitos no sinal que está sendo dado ali, você vai acabar batendo, porque você não entende então que aquele sinal significa que alguém vai virar. Então, meus irmãos, o sinal aponta para algo, para uma realidade. Quando Jesus faz milagres, nós não podemos ficar olhando para o milagre em si, mas para aquilo que esse milagre representa. E no Evangelho de João, Jesus é retratado como a luz do mundo. Logo no primeiro capítulo, quando João diz que João Batista viria dar testemunho da luz, o apóstolo João diz que João Batista não era a luz, mas ele falava a respeito da luz. Na liturgia, texto que o seminarista Cláudio leu, capítulo 8, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. E agora nesse texto, Jesus dá vista a um cego de nascença. O propósito é para que as pessoas vejam quem é Jesus. E vendo que esse Jesus é aquele prometido no Antigo Testamento, aquele que faria o cego ver, então possam crer, se render diante dele e adorar a esse Jesus como Deus que ele é, como um Deus que se encarnou e veio para salvar a mim e a você. É esse o propósito desse texto aqui. É esse o propósito de todo o Evangelho de João. Mas eu quero também, nesse texto, tirar algumas lições para a nossa vida, lições práticas para o nosso dia a dia. Mas vamos então ler o texto. Hoje o capítulo é um pouco extenso, 41 versículos. Peço a vocês que prestem bastante atenção, para vocês não perderem os detalhes. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou os pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado.
o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que é este nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem. Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus o que tinham expulsado da sinagoga, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então confirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Eu era cego e agora vejo. O milagre que salva o pecador e que glorifica
o Salvador. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Meus amados, a vida ela é uma jornada marcada por questionamentos. Desde a infância, nós perguntamos por quê, não é mesmo? Já viu a criança quando está naquela idade do porquê? Por que isso? Por que aquilo? Nós somos pessoas que o tempo inteiro questionam a Deus e perguntam por quê. E talvez uma das perguntas mais antigas e angustiantes da humanidade seja: por que o sofrimento? Por que a dor? Por que o mal existe no mundo? E o nosso texto de hoje nos lança diretamente nesse dilema. O mal que suceder a um homem cego de nascença. E por que isso? Eu era cego e agora vejo. Nessas poucas palavras ressoa o eco da condição humana, perdida em suas próprias trevas, tateando buscando um sentido, buscando uma luz. Mas mais do que o testemunho de uma cura física aqui, meus irmãos, como eu tenho falado para vocês, o sinal aponta para algo maior. É essa declaração central do Evangelho. Eu era cego e agora vejo. O grito da alma, e pela graça encontra uma visão, não somente física, mas espiritual. Ele viu o Salvador, creu nele e o adorou. O que nós temos em comum com esse texto? O que pode falar ao nosso coração nessa noite através desse texto? A busca por respostas, por sofrimento. Quantos de nós não buscamos isso? Por um problema financeiro que não vai embora? Ou de repente por uma doença que somos acometidos, como Abimael agora na UTI? Como a família do Euler, seu Newton, que passou por tantas dificuldades, nós oramos aqui na igreja quantas vezes? Ou tantas outras pessoas que têm sofrido. Isso nós temos em comum. Também temos a tendência à incompreensão. Assim como os vizinhos, os fariseus, os próprios discípulos não compreenderam. Muitas vezes não compreendemos a lógica de Deus, que contraria a lógica humana. Também temos medo do julgamento e da exclusão. Quantos adolescentes e jovens na escola, na faculdade, têm medo de confessar a sua fé, e muitos abandonam a sua fé por conta da pressão de grupos, por conta do medo de serem esculachados, ridicularizados, e não tendo a sua fé fortalecida, chegam a abandonar por conta do medo. Assim como os pais desse cego, por medo, disse: converse com ele tem respostas. A tentação da hipocrisia e do legalismo dos fariseus, também somos tentados muitas vezes por isso. A luta contra a incredulidade. Tudo isso nós compartilhamos nos nossos dias. E este capítulo vai nos mostrar muito sobre isso. Por isso, meus irmãos, eu proponho para vocês hoje. Hoje nós veremos que em meio ao sofrimento e à incredulidade humana, a soberania de Deus se manifesta em Jesus, a luz do mundo, convidando a uma fé genuína que ilumina os olhos da alma e que expõe as trevas da rejeição. Esse texto vai nos mostrar isso nessa noite. E eu quero destacar aqui 3 verdades importantíssimas nesse texto, que vai nos ajudar a entender isso. A primeira delas é a soberania de Deus, um propósito maior para o sofrimento. Meus irmãos, nossa mente finita e muitas vezes legalista busca causas e culpados para o nosso sofrimento. Jesus, porém, ele revela aqui que por trás da dor existe um plano divino que transcende a nossa compreensão imediata de arrumar culpados. Nós vemos aqui um questionamento, o propósito divino por trás do sofrimento, no versículo 1 ao versículo 5.
O questionamento humano dos discípulos: quem que pecou? Ele ou os pais? Isso demonstra uma teologia popular de que todo mal decorre de um pecado que a pessoa cometeu. E nem sempre, pelo menos nesse caso não. A resposta de Jesus aqui rejeita essa lógica simplista de que todo mal que vem para a nossa vida é decorrência de um pecado. Quando Jesus fala isso, ele não está querendo dizer que aquele homem não era pecador e que nem seus pais eram pecadores. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que o sofrimento pode ser um palco para a glória de Deus, não necessariamente um veredito de culpa. Você já se perguntou, quando você passou por sofrimento, ou de repente está passando por sofrimento, que o seu sofrimento poderia ser para a glória de Deus, porque Deus queria mostrar algo para você ou para as outras pessoas? Muitas vezes nós olhamos para o sofrimento e questionamos: Senhor, por quê? Por que eu? Por que o Senhor está permitindo isso comigo? Por que eu tenho que viver desse jeito? Eu não queria ter essa vida. Eu queria estar diferente. Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Mas, meus irmãos, como eu já disse para os amados, nós nascemos, nós existimos para a glória de Deus. E Cristo nos salvou primeiramente, antes de ser para o nosso benefício, para o nosso bem-estar. Ele nos salvou também para a glória dele, para glorificar a Ele. Tudo na nossa vida é para glorificar a Ele. E se Deus quiser que a gente o glorifique por meio do sofrimento, Ele é Deus e pode fazer isso. Ele é soberano sobre todas as coisas, é o que nós vemos o tempo todo na Escritura. Jó, depois de todo o seu sofrimento, ele entendeu: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó passou por todo aquele sofrimento, talvez ele não tenha entendido, e eu acho difícil nós explicarmos exatamente o porquê, mas nós sabemos de uma coisa: o homem que antes, no primeiro capítulo, era um conhecedor de Deus, só de ouvir falar. No capítulo 42, Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, é em meio ao sofrimento que nós encontramos Deus muitas vezes. É em meio à dor que nós somos sarados, curados e conduzidos à luz do mundo, que é Cristo Jesus. É interessante nós vermos aqui um método inusitado na manifestação divina, versículos 6 e 7. João Calvino até observa que esse método, aparentemente totalmente absurdo aqui, de aplicar barro, isso até duplicava a cegueira, não era algo que sarava. Pelo contrário, pegue barro e coloque nos seus olhos para ver o que vai acontecer com isso. Mas Jesus aqui, ele quer mostrar a sua soberania mesmo. Ele poderia simplesmente ter dito àquele homem: fique curado, mas não. Ele quer demonstrar primeiro a obediência daquele homem, a gente vai ver isso. Ele pega então ali um barro, cospe na terra. Eu acho que se aquele cego visse, ele não ia deixar colocar aquilo no olho dele, tanto que era nojento, Uma coisa meio absurda. Ele cospe, faz um lodo, põe nos olhos e diz: vai lá e lava-te. Não foi o barro que curou, nem mesmo a água do tanque que curou, mas foi sim o poder de Cristo Jesus. Aqui esse homem não era alguém que perdeu a visão e tornou a ver. Ele nunca teve visão. Mostra que Cristo está criando a visão, não só restaurando, mas criando. E ele usa esses métodos muitas vezes inusitados para que o milagre seja manifestado no nosso meio. E é interessante que Jesus vai ali, cura aquele homem, e aquele homem passa por toda inquirição ali dos fariseus, depois é expulso da sinagoga, e nós vemos então no versículo 35 a intervenção gratuita
e direcionada de Cristo Jesus. Aquele homem foi rejeitado. Aquele homem, ele foi expulso da sinagoga. Mas Jesus vai em busca ali daquele marginalizado e o busca. Aqui nós vemos que a iniciativa, meus irmãos, não é do homem, em nenhum momento. A iniciativa sempre foi de Cristo Jesus, tanto de ir até ele para curá-lo, quanto depois de ir resgatá-lo, depois que ele foi expulso. Meus irmãos, isso mostra para nós a graça de Deus na nossa vida. Nós estamos aqui não foi porque nós fomos em busca de Cristo Jesus, mas é porque Ele veio em busca de nós. Nisso o Evangelho difere de qualquer religião nesse mundo, porque o Evangelho é único que mostra que um Deus veio à terra, desceu do céu, assumiu a nossa natureza para nos buscar. Ele veio buscar e salvar quem estava perdido. E é isso que Ele mostra aqui. Por isso, o que nós podemos aprender com isso e aplicar na nossa vida? Meu irmão, avalie o sofrimento sobre a luz da glória de Deus. Quando o sofrimento vier, não busque apenas a causa do pecado, a causa do erro, mas busque o propósito da glória de Deus. Por que Deus está permitindo você passar por sofrimento? Em que você pode glorificar a Deus através desse sofrimento? Não sei, talvez você adquira experiência para ajudar outras pessoas que passam pela mesma coisa. Na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, ele vai falar: bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação, é Ele quem nos consola em toda a tribulação, para podermos consolar aqueles que estão passando por tribulações e consolá-los com o mesmo consolo que recebemos de Deus. Deus permite muitas vezes nós passarmos por sofrimento, trabalha a nossa vida e depois nos usa como instrumentos para a glória dEle, e nós vivemos para a glória dEle. Portanto, meu irmão, eu não sei que sofrimento você esteja passando ou você possa vir passar. Mas mais do que perguntar, por que, Senhor? Procure de Deus: Senhor, como o Senhor quer ser glorificado através desse sofrimento? Me ajude a te glorificar, Senhor, através desse sofrimento. E agradeça, meu irmão, por ter sido alcançado por Cristo Jesus. Mas a segunda verdade aqui é sobre a incredulidade humana, uma cegueira autoimposta e obstinada daqueles homens. Em contraste com a clareza divina aqui, o texto expõe a profunda e muitas vezes perversa incredulidade daqueles que se recusam a aceitar a luz de Cristo Jesus. Meus irmãos, Jesus não veio falar palavras doces. Se Jesus que estão ensinando por aí que, é amor, Ele me aceita do jeito que eu sou, e isso e aquilo outro, cuidado, isso é enganação. Isso é enganação. Porque no domingo passado eu mostrei para vocês que Jesus faz um duro discurso. Que nós teríamos que comer a sua carne e beber o seu sangue. Os discípulos vão abandonando Jesus. E diferente daquele apelo que a gente ouve em muitas igrejas, dá uma chance para Jesus. Não, Jesus vira para os 12 e fala: vocês não querem ir também? E Pedro diz: Senhor, só Tu tens as palavras de vida e nós temos crido nisso. Para quem iremos? Meus irmãos, Jesus nos aceita como nós somos mesmo. Quem não pode me aceitar sou eu mesmo. Ele me chama e me aceita não para ser como eu sou, pecador, miserável e merecedor do inferno. Ele me chama como eu sou,
Mas eu só consigo, ou só vou a Ele de verdade, se eu entendo que eu preciso dele, porque eu não presto. Porque o meu desejo é pecaminoso. E eu preciso morrer para mim mesmo, todos os dias. Eu preciso acordar todos os dias e dizer, você é meu pior inimigo, como eu digo para vocês, olhar no espelho e dizer, eu preciso te vencer. Jesus não é esse que nos acolhe de braços para nós continuarmos sendo quem nós somos. Não. Ele está de braços abertos esperando que eu reconheça que eu preciso abandonar quem eu sou, morrer para mim mesmo e viver para Ele como Ele quer. Esse é o Jesus que a Bíblia ensina. Mas nós vemos aqui a cegueira que busca culpados e nega a realidade. Nós vemos primeiro aqui, no versículo 2, a visão limitada dos discípulos. No versículo 8, os vizinhos discutindo, é ele? Não, mas se parece com ele. Até o versículo 16, nós vemos o legalismo dos fariseus, tentando arrumar uma desculpa, tentando mostrar que não era Jesus. O tempo todo nós vemos as pessoas não cedendo, não se curvando diante de Cristo Jesus. Do versículo 18 ao versículo 23, nós vemos o medo que silencia a verdade. Nós vemos os fariseus, primeiramente, negando a evidência, os fariseus incapazes de refutar o milagre, eles tentam desqualificar o testemunho do homem. Os judeus, porém, não criam acerca dele, que fora cego, manda chamar os seus pais. Os pais vêm e dão testemunho de que ele era cego. Mas os pais têm medo de falar o que aconteceu. Talvez até os pais entendessem que Jesus era um profeta, mas, olha, conversa com eles. Quantas vezes nós tentamos procurar culpados? Quantas vezes nós tentamos desqualificar a palavra de Deus, a obra de Deus? Quantas vezes nós tentamos moldar o evangelho àquilo que nós desejamos ou queremos? Quantas vezes nós tentamos fazer isso? Os fariseus estavam nessa tentativa o tempo inteiro. Nós temos que tomar cuidado, porque aquilo que começa tentando ali, a gente tentando arrumar os nossos desejos, pode se tornar uma malícia que prefere a treva do que a luz. E é isso que nós vemos aqui também, versículos 24 a 34. E depois Jesus tratando disso, no 39 a 41. Os fariseus pressionaram os pais deles. Os fariseus pressionaram o homem que era cego, dizendo, dá glória a Deus, este homem é pecador. Eles tentaram fazer isso o tempo todo. Até que nós vemos essa cegueira obstinada, e Jesus tendo que chegar no final e dizendo, o pecado de vocês subsiste em vocês acharem que veem, que sabem das coisas. Eles estavam fazendo tudo errado, expulsando as pessoas da sinagoga, porque não queriam que essas pessoas confessassem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Esse era o pecado deles. Nós vamos aprender nesse texto, aprendemos aqui, que o que nós precisamos fazer é reconhecer que somos cegos mesmo, e precisamos da luz, que é Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, como que nós podemos aplicar isso nos nossos dias? Aplicar na nossa vida. Cuidado! Nós precisamos vigiar contra a hipocrisia e contra o legalismo. Nenhum de nós merecemos o céu, nenhum de nós merecemos estar com Cristo Jesus. Nós não merecemos o que foi feito por nós. Nós somos pobres, cegos, nus, enfermos.
e precisamos de Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade. Eu tenho que tomar cuidado de achar que eu sou merecedor, de que eu sou bom, de que eu não preciso de outra coisa, de que eu por mim mesmo consigo fazer. Cuidado. Porque nós podemos com isso estar apontando o dedo para quem é cego e está indo para a luz, que é Cristo Jesus. E nós, como Jesus mostra aqui, achando que somos bons da vista, nos perdermos. Nós precisamos cuidar para não negar as evidências por causa dos nossos desejos. Os fariseus tentaram de todas as formas negar as evidências por causa dos seus desejos. Meus irmãos, o mundo está aí para nos atrair com muitas coisas ruins, que negam a Cristo Jesus ou que distorcem Cristo Jesus. Todos nós seremos tentados a essas coisas. Portanto, cuidado, crianças, cuidado com o que se falam por aí a respeito de Cristo Jesus. Aprendam na Bíblia quem é Cristo Jesus. Adolescentes, jovens, cuidado com o que vão passar para vocês e como irão tentar pegar vocês e colocar em um caminho que vão contrário a Cristo Jesus, atendendo os desejos dos seus próprios corações. Cuidado. Mas a terceira verdade que eu gostaria de mostrar aqui com vocês diz respeito à essência da fé. Ver, crer e adorar o Filho de Deus. Em contraste com a incredulidade obstinada aqui dos fariseus, a fé genuína que nós vemos nesse cego de nascença, ela se revela na obediência, no testemunho e na adoração, culminando na visão do Filho de Deus. Meus irmãos, é interessante aqui, versículo 7, nós vemos a obediência simples à palavra de Cristo Jesus. Jesus vai lá, pega um barro, coloca no olho dele e diz, vai lá no tanque e banha, e volta. Ele foi, obedeceu, e isso aconteceu. Desde o início da Escritura, nós vemos uma fé genuína que leva à obediência. Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, o texto diz que Abraão obedeceu. Mas Abraão, ele é conhecido como o pai da obediência ou o pai da fé? É o pai da fé, não é mesmo? Foi a fé de Abraão que o levou a obedecer a Deus ao ponto de sacrificar o seu próprio filho. Hebreus nos diz que ele ia fazer isso, porque ele acreditava que Deus tinha poder para ressuscitar Isaque. Uma fé genuína, ela se demonstra em obediência, ela começa obedecendo a palavra de Deus. E nós começamos a ver isso no versículo 7. Ele vai e coloca essa fé em ação e faz exatamente o que Jesus manda. Mas nós vemos também, versículo 11, 15, do 25 ao 33, o testemunho firme que amadurece na prova. Esse homem, depois de colocar a sua fé em ação, essa fé foi provada. E nós vemos o testemunho simples e persistente dele diante dos vizinhos, dizendo, olha, um homem chamado Jesus me curou. E depois, diante dos fariseus, ele repete a história. Ele não tinha uma teologia complexa, mas ele sabia que um profeta é quem faria isso, e que ninguém que não seja da parte de Deus pode fazer essas coisas. Ele só sabia isso, e ele confessou isso diante dos vizinhos, diante dos fariseus, 2 vezes, ele sempre fez isso. Se a gente olhar no texto, tem um detalhe muito interessante, que há um progresso disso. Primeiro, no versículo 11,
Ele diz, um homem que se chama Jesus. Depois, no versículo 17, ele diz, é um profeta. No versículo 33, ele diz, é um homem de Deus, porque se não fosse de Deus, isso não poderia ser feito. E no final, ele está dobrado diante de Jesus, com os joelhos no chão, dizendo, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há um progresso. Meu irmão, muitas vezes a nossa fé vai ser provada para que nós sejamos aprovados e amadurecidos. E esse homem não se curvou diante daqueles que estavam a ponto de expulsá-lo, pelo contrário, ele foi até o fim e foi expulso da sinagoga. Mas ele não deixou de testemunhar a respeito daquele que o havia dado a visão. Versículo 35 a 38, nós vemos uma adoração genuína à luz da revelação divina. Esse homem, ele disse que era Jesus, depois era um profeta, tem que ser da parte de Deus. Mas quando Jesus fala com ele, ele diz, olha para mim, você está vendo o Filho de Deus, versículo 35. Depois que Jesus foi lá e buscou esse homem rejeitado, que era cego, Jesus faz a pergunta decisiva para ele, crês tu no Filho de Deus? Jesus leva a sua fé ao ápice. Não basta ver o milagre, é preciso crer em Jesus como Messias. Esse homem não ficou ali preso no milagre que Deus tinha feito para ele. Não. Na verdade, o texto não termina com esse homem agradecendo pelo milagre, mas termina com esse homem dizendo, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E isso só pode acontecer de verdade se Cristo Jesus mostrar a nós. Se Cristo Jesus vier até nós e abrir os nossos olhos para que nós possamos confessá-lo como Senhor e Salvador deste mundo. Meu irmão, muitos se aproximam de Jesus por conta das bênçãos de Jesus. Outros porque gostam do meio. Mas para que haja salvação na minha vida, precisa haver uma confissão completa de quão mau eu sou, quão cego eu sou, e do tanto que eu preciso desse Cristo Jesus, e adorá-lo como Deus que é, e buscá-lo como alguém que transforma, restaura a minha vida, para que eu possa ser mais parecido com Ele, abandonando os meus próprios caminhos e o seguindo. Como isso se aplica então na nossa vida? Reconheça e busque a cura da sua cegueira espiritual. Você precisa admitir que é naturalmente cego para as coisas de Deus e buscar a Jesus para entender as coisas de Deus à luz da revelação de Cristo Jesus, o que Ele diz. Quantas pessoas têm tentado distorcer a Bíblia para que ela seja acomodada ao nosso bel prazer, aquilo que nós queremos. Quantas pessoas dizem que a Bíblia é um texto ultrapassado, que foi escrito há 2000 anos, ela precisa ser atualizada. Mas se ela precisa ser atualizada, você pode pegar e jogar fora, que não presta para nada. Ou nós aceitamos que somos cegos para essas interpretações e nos acheguemos a Cristo Jesus e entendamos a Bíblia como ela foi escrita e revelada e inspirada. E obtemos salvação e adoramos a esse Cristo. Ou então nós podemos fechá-la, deixar de lado e seguir a nossa vida, ao nosso bel prazer. Nós somos cegos e precisamos de Cristo Jesus para iluminar os nossos olhos. Uma outra coisa que se aplica a nós, meu querido.
é nós termos coragem para confessar e adorar Jesus como esse homem fez. Quantas vezes somos tentados a abandonar Jesus com medo de sermos ridicularizados, com medo de assumir um compromisso e ter que abandonar coisas que eu gosto. Não, eu vou deixar para outra hora, eu ainda estou novo. Não, não é o momento. Daqui a um tempo eu vou fazer isso. Quantos de nós passamos tempo pensando nisso? Quantos de nós temos medo de confessar Jesus na escola? Porque ao confessar Jesus na escola eu vou ter que viver uma vida diferente. Quantos adolescentes? Quantos jovens têm medo de confessar o Senhor Jesus na faculdade? Esse homem foi expulso, foi rejeitado pelos principais líderes, mas ele não deixou de testemunhar Cristo Jesus. E no final, ele declara: eu creio que tu és o Cristo, e o adora como ele realmente merece e é digno de ser adorado. Meu irmão, eu quero concluir falando sobre a visão que salva e glorifica. Salva a nossa vida e glorifica a Cristo Jesus. Eu era cego e agora vejo. Essa frase poderosa não é apenas o ponto final da cura de um homem, mas é o ponto de partida, meu querido irmão, da nossa própria redenção. Nós vimos aqui a soberania de Deus tecendo glória no meio da dor. Vemos a incredulidade humana preferindo as sombras do que a verdade de Deus. E a essência da fé crescendo na obediência e culminando numa adoração verdadeira de Cristo Jesus. Jesus, a luz implacável, nos convida hoje a uma escolha radical para a nossa vida. Que escolha é essa? Permanecer na cegueira autoimposta? A cegueira do nosso orgulho, da incredulidade, do nosso prazer, daquilo que nós queremos e desejamos? Ou permitir que o seu toque transforme a nossa escuridão em uma visão verdadeira, que transforme a nossa dúvida em adoração? Meu irmão, que a luz de Cristo, que abriu os olhos do cego de nascença, possa inundar o seu ser nessa noite. Deixe que Ele dissipe as suas trevas, cure sua alma e o conduza a confessar de verdade, uma vez por todas, com todo o seu coração: Senhor, eu creio, Senhor. Permita isso, sabe por quê? Porque não há triunfo maior, não há milagre mais grandioso do que um pecador salvo proclamando: eu era cego, mas agora eu vejo. Para a eterna glória do nosso implacável Senhor e Salvador. Se você está nas trevas da dúvida, meu querido, do sofrimento inexplicável, da marginalização ou da incredulidade, Jesus está perguntando a você hoje: você crê no Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida? Você crê? Para a glória e honra dele? Que ele seja glorificado nessa noite, e que a sua resposta não seja a incredulidade daqueles homens, mas seja a glória rendida a esse Jesus, se curvando diante desse Cristo Jesus, rendendo a Ele toda honra e toda glória, entregando a Ele a sua vida, para que Ele possa fazer do seu sofrimento glórias a Ele, da sua cegueira
luz para iluminar outras pessoas e assim você possa glorificá-lo. Ele te chama hoje. A questão é: você crê de verdade? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos colocar de pé. Porque dele, por ele, Vamos dar a Ele a glória. A glória devida somente a Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a Glória. A Ele a glória. pra sempre. Amém. Senhor, que a Tua glória, Pai, possa dissipar as trevas do nosso coração, para que a gente possa ver o Senhor de fato, de verdade como o Senhor é, abandonar os caminhos do nosso desejo de estar ainda longe de Ti, de não nos rendermos a Ti. Pai, como esse cego de nascença veio a ver o Senhor e adorar o Senhor,
Que nós possamos fazer isso, ó Deus, de verdade, todos os dias da nossa vida, Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão repouse sobre vós hoje e para todos sempre. Amém e amém.